Boa tarde, nerds, tudo bom? Navega Nerd na área. E o seguinte, eu terminei The Last of Us parte 2. Acabei agorinha. Eu tô num sentimento de... Sentimento está... Assim, as emoções estão afloradas, assim, estão na pele, assim, estão na pele, flor da pele. Eu não consigo entender o hate da galera. Eu não consigo entender o ódio das pessoas com relação a The Last of Us Parte 2. Eu não consigo. Cara, eu acabei o jogo agora. O jogo, a construção de toda a história do The Last of Us 2. Vai ter spoiler, tá? Desculpa, vai ter spoiler. Se você tá vendo esse vídeo, vai ter tonelada de spoiler, toneladas e toneladas. Então fecha se você não quer, não viu. Vai jogar, não quer ter spoiler por enquanto, então fecha porque vai ter bastante. Cara, o jogo, eu vou resumir o seguinte, assim, ó, eu vou dar um breve resumo para, assim, botar um panorama desse breve fechamento de geração, né? Tá chegando no fim, esse é o último ano da geração PlayStation 4, Xbox One, né? Está acabando. Tem mais alguns exclusivos para sair, mais alguns multiplataformas extremamente promissores, como Cyberpunk, né? Que eu tô muito hypado também. Mas eu tenho que dizer que, assim, ó, começar a dar os meus panoramas, assim, totais. Eu vou falar... The Last of Us Part 2, notoriamente, é um dos 3 melhores jogos dessa geração. É um dos 3 melhores jogos dessa geração. Ah, mas o povo do Metacritic tá falando mal do jogo. Tem que entender os pontos, né? O jogo não é ruim, o jogo não tá crachado, o jogo simplesmente roda num desempenho perfeito. A mecânica do jogo evoluiu horrores, a movimentação, a toda a parte técnica de cuidado dos players, de quando você, por exemplo, tá fazendo um abate, tá atirando, tá saindo da água, tá escalando, tá pulando de uma área um pouco mais alta, as expressões faciais, os movimentos dos personagens, simplesmente algo assim, ó. Surreal de lindo, de tão bem cuidado, tão bem trabalhado o jogo. O jogo é um espetáculo, espetáculo nesse sentido. Já na parte gráfica, propriamente dito, gráfico em si, eu arrisco a dizer que é com certeza um dos melhores gráficos do PlayStation, com certeza, não tenho nem dúvida, né? Não é a coisa mais linda, né? A coisa mais pavorosa, né? Aquela assim, meu Deus do céu, é algo surreal. Eu acho até que não surpreendeu tanto quanto foi o The Last of Us 1 no PlayStation 3, né? Não foi isso. Mas é muito bom, muito bom, muito bonito o jogo, muito bem acabado. Ah, o que o povo está odiando no Metacritic, o jogo é história. O povo não concorda com os rumos que a história tomou. Então esse é o hate. Qualquer coisa fora desse contexto é mentira, tá? Tem gente falando mal da mecânica, tem gente mal falando... Tem gente até falando em crash do jogo. Pelo amor de Deus, isso não acontece. Isso é só hate que a galera está odiando o rumo que a história tomou. Eu gostei do rumo que a história tomou? Não. Também não gostei do rumo que a história tomou? Não. Até porque eu sempre falei que a história da Last of Us é sempre uma história muito rasa, muito clichêzona, né? Apocalipse zumbi, o pai que perde a filha e aí acha uma outra menina que meio que adota como filha. É uma coisa bem clichê, muito clichê, né? Mas um dos maiores argumentos que eu tinha para defender como The Last of Us 1 como o melhor jogo da minha vida, isso é o melhor jogo da minha vida até hoje, continua, The Last of Us Part 2 não passou, mas não por mérito, não porque é ruim, é porque ele já é uma continuação daquela história linda e maravilhosa, entendeu? Continua uma história linda e maravilhosa, mas não superou, na minha opinião não superou, mas cara, assim, ó, nossa, é o 2. É o segundo da minha lista de jogos da minha vida. É fato. Pra quem, sabe? É o segundo. Não tem.
O principal quesito que coloca esse game como um dos mais favoritos pra mim é a emoção que ele consegue passar. De eu segurando o controle, jogando o jogo, entendendo a história que o produtor, diretor, todos os programadores, todos fizeram e quiseram passar para nós. Essa emoção, eu acho isso assim, ó, com certeza isso é a coisa mais cativante em um game, quando você começa a pegar as emoções dos players, né, dos personagens, do que está acontecendo na tela, e você sentir aquela emoção. O personagem está com raiva, você sente raiva. O personagem está triste, você fica triste. O personagem está solitário, você se sente meio abandonado, sabe? Cara, isso é maravilhoso. The Last of Us faz isso assim de... Cara, não tem hoje nada no mundo dos games que consiga se igualar dessa forma, né? Porque também entra um casamento de mecânica, gráfico, jogabilidade melhorada, porque tem jogos indies que tem histórias, enredos e essa coisa de emoção bem à flor da pele, né? Um próprio exemplo disso é The Ori and Blind, né? The Ori, os dois, o segundo até não tanto, agora o primeiro mesmo, assim, o começo você sente assim, sabe... É bem forte. Mas aí quando você une o The Last of Us, que tem isso também muito maravilhoso, com uma mecânica, gráfico, jogabilidade, melhora mais ainda a sua experiência, né? Então, isso The Last of Us, tanto um quanto dois, fazem assim, ó, não tem jogo hoje que ganha nesse quesito de transformar as emoções dos NPCs que estão na telinha da sua TV, passar para você. Isso é fantástico. Um jogo que eu digo que conseguiu fazer isso muito bem foi The Witcher 3. The Witcher 3, eu lembro em algum momento assim que, dependendo da missão que eu estava fazendo para achar a Ciri, principalmente quando eu acho a Ciri lá com os anões, entro na casinha, encontro ela, sabe? No final, quando eu fiz o final do The Witcher, quando ela vira uma bruxa, que eu faço a espada, sabe? Cara, aquilo deu uma emoção para mim, deu uma emoção tão grande, conseguir fazer aquele final, de ficar feliz, de sentir sabe, de ter aquele sentimento, perceber e captar aquele sentimento do Geralt como pai da Ciri, entendeu? Agindo como pai, incentivando, e tu conseguir sentir isso, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. E o The Last of Us faz isso magnificamente bem, muito melhor até que o The Witcher, tá? Isso é surreal, assim, surreal. E eu digo assim, ó, dessa geração existiu assim só dois jogos, os três jogos, né? Vou botar o top 3. Os três jogos que conseguiram fazer isso de forma esplendorosa, as emoções dos personagens e pro jogador: The Last of Us Part 2, The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, tá? Isso assim, é sublime, cara. É sublime, cara. É sublime. Tu fica... Nossa. Tu fica extasiado, assim, com as emoções. Eu lembro que jogando... Os três, assim, eu lembro que eu parava umas horas, assim, e ficava... Meu Deus, cara, sabe? Tu entra tanto naquelas emoções que tu passa mal, assim, quando tem uma emoção de tristeza, começa a ter de raiva... Tô obrigado a dar uma parada. Eu lembro, eu parava, tomava uma aguinha. E The Last of Us Part 2, eu parei muitas vezes, porque o negócio tava... Cara... Como eu falei que vai ter spoiler, aqui vai começar os spoilers, tá? Um dos principais momentos, assim, que eu mais senti, assim, a emoção, assim, tipo, foi uma certa agonia. Foi agonia. Foi quando a gente começou a jogar com a Abby e a gente viu aquelas crianças na escola, os cachorros, todo mundo organizado. E aí começou a bater aquele arrependimento e dizer assim, cara, peraí, eu tava julgando errado esse povo. Foi esplendoroso o que The Last of Us Part 2 fez, foi de mostrar os dois lados da história. Você joga The Witcher 3, você conhece só o lado do Geralt, você não conhece o lado, enfim, de todos os outros personagens. The Last of Us Part 2 conseguiu fazer isso de forma esplendorosa. Sabe, você começa jogando com a Ellie, você entende todo o rancor que ela tem, o ódio pelo Joel ter morrido, que a Abby matou o Joel, e aí quando você começa a jogar com a Abby, aí você entende o motivo da Abby, era já meio previsível, meio que já imaginava isso. Eu tinha duas teorias: ou a Abby era a filha do médico, ou a Abby era a filha da Tess.
Eu tinha uma teoria que ela seria filha da Tess e ela estaria atrás do Joel achando que o Joel matou a Tess. Alguma coisa assim do gênero. Talvez ela matou por engano e tal. Pensei em uma teoria assim mais louca. Mas já era previsível que ela era filha do doutor do 1, né? Que é que estava operando a Ellie. Então a gente começa a ver aquela construção daquela personagem e tal. E eu vou te dizer que naquele momento, aquela cena não conseguiu transportar a emoção ali que eu senti. Porque eu pensei assim, tá, eles não deram escolha pro Joel. Não deram escolha pra Ellie, não conversaram com a Ellie pra saber se é o que ela queria. Eles tomaram a decisão de matar a menina e fazer a vacina. Eles colocaram na balança e pesaram. Então, eu não teria feito nada diferente do Joel, nada. Se fosse alguém, um ente querido meu, alguém que tivesse o apego que eu tinha pela Ellie, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Não teria mudado uma vírgula do que o Joel fez. Nada, 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 nada. E aquilo, eu fiquei com aquele sentimento, sabe? E aquela pergunta da Marlene pro doutor foi derrubador. Foi derrubador, me derrubou. Assim, ó, foi exatamente, ele fez essa pergunta. E se fosse a sua filha Abby? E ele se cala e fica quieto. Cara, que obra-prima, cara. Que obra-prima esse jogo. Nossa. E aí você começa a ver aquilo, ver a construção da Abby como personagem, o que ela sofre com cicatrizes e toda essa construção dos amigos dela, e sabe? Tu começa a ver o lado da vilã da história, que até aquele momento ela era vilã, né, cara? E você começa a pensar, poxa, peraí. E aí você vê uma construção dela muito parecida dela com o Joel com a Ellie, né? A Abby, né? Com o garotinho cicatriz, ajudando ele, a irmã, depois a irmã morre, ela adota o menino meio como filho também, sabe? Começa a mesma ideia de Joel e Ellie, né? É fantástico isso. E o jogo acaba. Onde é que o jogo acaba? O jogo tem alguns momentos que parece que ele vai acabar e aí tu pensa assim, caraca, mas vai acabar assim? Quando a Abby vai até o teatro e espanca a Ellie, quase mata a namorada da Ellie, e vai embora e pede pra ir embora, daí tu vê a Ellie naquela fazenda, com o filho da namorada, e as vidas tocando, seguindo, aí tu pensa assim, porra, será que é isso que acabou? Aí eu comecei a pensar, cara, todo mundo falando mal da história do jogo, eu pensei, porra, eu também tô com um pouco de ódio do jogo acabar assim. E aí, não, tem mais gameplay, vai indo mais pra frente e ele vai atrás da Abby e a Ellie vai atrás da Abby, larga tudo, perde tudo aquilo que ela conseguiu construir, né? Nesses últimos 5 anos de vida que ela viveu em Jackson, e ela larga tudo pra buscar a vingança que ela tanto quis do Joel, né? E ela perde tudo, todo o contato, toda a família, namorada, o filho que ela tem, a casa, a fazenda, a vida familiar, tudo que ela construiu para ir atrás disso. E quando ela encontra a Abby, ela encontra a Abby simplesmente beira da morte e ela tentando ajudar o garoto e sabe? E aí acho que onde pinta a maior hate da galera. A segunda maior hate. A primeira seria a morte de Joey, que a galera parece que não queria que o Joey morresse. Cara, mas tenta entender todo... Assim, ó, a gente não controla a história. A história era algo pronto que vinha pra gente engolir. E tenta absorver as emoções do que o jogo quer passar pra você. E quando ela encontra a Abby, aí as duas lutam e aí ela vê que aquilo não... Sabe? Ela deixa a Abby embora. E aí fica aquela coisa tipo assim, meu Deus, meio que estão falando tipo, ela perdoou meio a Abby pelo que ela fez e tudo mais. E não. Aí acontece a melhor cena, que é a cena final, quando ela volta pra fazenda da namorada, que a família dela tava ali, com o filho e tudo mais, e a família abandonou ela, não se sabe onde tá, provavelmente tá em Jackson, em próximos jogos a gente vai saber o que aconteceu, né? A família abandonou, ela tá parada e ela... E tem uma coisa assim muito legal, cara, desculpa, bate uma emoção aqui, porque o negócio foi muito pica. E ela tá e ela sobe no segundo andar da casa e ela pega o violão que o Joe deu pra ela, há muitos anos atrás. O Joe ensinou ela, quem não lembra, no primeiro jogo, The Last of Us 1, o Joe fala que vai ensinar ela a tocar violão e tudo mais.
Ela tá no segundo piso e na luta com a Abby ela perde esses 2 dedos. Então ela não consegue mais tocar violão. E ela tenta tocar violão e não consegue. Que é uma coisa que o Joe ensinou pra ela. E aí tem uma cena que mostra, né? Porque, enfim, ela descobre que os vagalumes iam fazer a cura nela, que o Joey fez o que fez, tudo mais. E mostra uma cena no passado dela falando com o Joey, dizendo assim que ela não consegue desculpar ele, mas que ela vai tentar. Então, aí que a galera não conseguiu entender o ponto. O problema é ela não estava culpando a Abby pelo que aconteceu. O problema é que ela não conseguiu desculpar o Joel. Ela, durante todos esses anos que ela viveu com o Joel, ela preferiu viver de rancor e raiva por ele ter feito aquilo. E quando ele perdeu, e quando ela, desculpa, puta que pariu, bate uma emoção do caralho. E quando ela vê o Joel morto, quando ela vê que ela perdeu o Joel, quando ela percebe que ela perdeu o Joel, isso é muito forte nela, a culpa dela de não ter desculpado ele antes. E não tem nada a ver com a Abby, não tem nada a ver da Ellie ter perdoado a Abby, essa raiva que ela está fazendo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato dela ter percebido que durante todos esses anos que ela ficou com raiva do Joe, ela não perdoou ele. Que isso tá traumatizando ela. É aquilo, cara, ó, puta. Neil, tu foi foda na produção desse jogo, cara. Puta que pariu. Puta que pariu, que jogo. Fantástico, é fantástico, fantástico, fantástico. Que construção. Porque tem a lacração, porque ela é lésbica, daí o menininho ali é... O menininho ali é... Que a Abby adota era uma menina e... É trans, entendeu? O menino é trans. Levanta essa questão. Tem gente que estava levantando a questão da Abby ser uma trans também, se bem que parece bastante, mas enfim, né? Porque ela é só uma mulher extremamente forte. Eu até nem pesquisei, vou dar uma olhada o que a galera tá comentando sobre isso, porque ela realmente parece uma trans, a Abby, porque ela é uma mulher assim, meio She-Hulk, sabe? E aí meio que parece isso, mas eu acho que não tem nada a ver, não foi abordado isso, já o menino foi abordado. Aí estão falando esse negócio de lacração e tal, cara, isso em nada alterou a história, tá? Nada, desculpa, mas não usa isso como argumento. Olha, 10 de 10. 10 de 10 pra tudo. 10 de 10 pra tudo. Que jogo pra encerrar a saga do PlayStation 4. Que jogo. Assim, ó. Eu vou jogar de novo. Eu acabei o jogo. Agora é abrir um novo modo, né? Que é o New Game Mais, que tu joga com toda a tua personagem upada desde o começo. E eu vou jogar. The Last of Us Part 1 eu terminei 7 vezes no PlayStation 3 e 4 vezes no PlayStation 4. Tá bom. Falta só mais 6 vezes eu preciso acabar o Parte 2 ainda no PlayStation 4. O gameplay... Olha, se você jogar rápido, tá? Se você jogar rápido, você acaba com umas 20, 25 horas. Mas o tempo ideal é de 25 a 30 horas. Eu levei... Tava fazendo as contas ali antes, quase 40 horas para acabar o jogo. Jogando bem calmo, lendo todos os files, lendo todas as histórias. E assim, ó... Puta. Eu não entendo a hate dos... Assim, eu vou dizer uma coisa... O Neil, que é o produtor, né, o diretor do The Last of Us, né, que na verdade ele é o diretor da Naughty Dog, né, ele falou que o jogo era simplesmente sobre amor, ódio, superação, sabe? Esses temas seriam extremamente elevados e, cara, parabéns, cara. Parabéns. Que jogo. Puta que pariu.